Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. O programa O Espírito da Letra começa agora com mais um capítulo do livro Nosso Lar, falando sobre a realidade da vida no mundo espiritual. Temos, semana após semana, trazido a você importantes revelações que o Espírito André Luiz nos faz através desta obra, Nosso Lar, que você deve ter aí com você. Se não tiver, poderá adquirir em qualquer livraria espírita. É um livro essencial para o entendimento das leis do mundo invisível aplicadas no nosso dia a dia. Hoje estaremos falando sobre o capítulo 45, no campo da música. Música no nosso lar, no mundo espiritual. A música é muito importante. Então, vamos ver hoje como André tem um relacionamento social, de amizade, de deleite. Ele vai nos explicar nesse capítulo como também a beleza faz parte do crescimento do espírito. Vamos acompanhar o texto, então? O capítulo 45, cujo título é No Campo da Música. À tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música. É preciso distrair-se um pouco, André. Ele disse gentil. Vendo-me relutante, eu estava assim, não querendo ir muito, né? Ele disse para me aliviar. Pode deixar, eu falarei com Tobias. A própria Narcisa dedicou o dia de hoje ao descanso. Vamos lá. Eu, porém, diz André, observava em mim mesmo um singular fenômeno. Não obstante a escassez dos meus dias de serviço, fazia pouco tempo, você se lembra, não é? Pouco tempo fazia que o André estava trabalhando nas câmaras de retificação. Mas apesar disto, eu me sentia a ligação com aquelas pessoas que estavam lá muito intensa. Eu já dedicava grande amor àquelas câmaras. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Narcisa, Salústio e eu aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior, aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos, que nós gostávamos de todo o nosso coração, como se fossem nossos filhos. Considerando a nova posição em que me encontrava, aproximei-me de Tobias, a quem Lísias dirigiu a palavra com respeitosa intimidade. Recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho, Tobias, não é? Anuiu, concordou, satisfeito. Ótimo programa. André precisa conhecer o campo da música. E me abraçou dizendo, André, não hesite, aproveite. Volte à noite, quando quiser. Todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos. Aí o André, feliz, não é? Acompanhou Lísias. Atingindo a sua residência no Ministério do Auxílio, diz André que teve a satisfação de rever a senhora Laura e informar-se quanto à chegada da mãe de Heloísa, aquela neta da dona Laura, que estaria perto de desencarnar na Terra e que deveria regressar do planeta na próxima semana. A casa estava cheia de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim. Então, despedimos-nos. A dona de casa me abraçou e disse bem-humorada, André, daqui por diante a cidade terá mais um frequentador para o campo da música. Tome cuidado com o coração, hein? Quanto a mim, disse Dona Laura, ainda vou ficar em casa hoje. Vou me vingar de vocês, porém, muito em breve. Não me demorarei a buscar meu alimento na terra. Em meio da geral alegria, ganhamos a via pública. Saíram então e foram ao campo da música. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, com quem elas conversavam animadamente. Lísias, a meu lado, logo que deixamos o aeróbus, numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso, finalmente, André, você vai conhecer minha noiva.
a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. André fica sabendo que o Lísias estava noivo e que ele fica curioso para saber como que era esse negócio de noivado, né? Nos espíritos, coisa estranha. André fica curioso com a situação do amigo e disse: é curioso encontrarmos noivados também por aqui. Falei ao Lísias: como não, André? Vive o amor sublime no corpo mortal, mas não o viveria na alma eterna? Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Tanto o misturam os homens com as necessidades, os desejos e os estados inferiores, que raramente se diferenciará daquele material impuro, o lixo, não é? que o orbita, que o envolve. E pensando no que Lísias estava dizendo, realmente fazia lógica. Reconhecendo o benefício da explicação, ele prosseguiu me dizendo: o noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus da ilusão que nos obscurecem o olhar. Somos o que somos. Lacínia e eu, Lacínia era o nome da noiva, não é? Lacínia, a moça, tanto quanto o próprio Lísias, já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres do passado tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço de espiritualização. Costumeiramente, nós a convertemos em resvaladouro para a animalidade. Olha só, Lísias está explicando alguma coisa que os homens até hoje ainda costumam fazer, não é? Se achar no direito, se achar com possibilidades de abusar, de fazer de tudo, que todo mundo tem que aguentá-lo porque ele é homem. O Lísias disse: eu errei muito no passado e a culpa é minha. Esta realidade vai ser agora observada no capítulo seguinte, no nosso próximo bloco. Você fique conosco, daqui a pouco nós estaremos de volta. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, hoje no capítulo 45, no campo da música. E quando André Luiz está conversando com o Lísias, você viu no último bloco, no bloco anterior, que Lísias está falando sobre as facilidades que os homens na Terra possuem para a prática de diversos delitos que o desencaminham, que é o caso dele, porque ele na Terra havia vivido de forma tão assim irresponsável em vidas passadas, que ele havia perdido muitas oportunidades nas suas atividades como homem, aquele que fica fácil fazer tudo, não é? E que por causa disso se estraga, precisando voltar na reencarnação de sofrimento mais vezes. Mas com as mulheres é diferente. O Lísias está explicando, e continue no texto aí para você ver. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora, e o até agora que ele fala, olha lá, hein? O até agora que ele está dizendo é quando o livro foi escrito, em 1939. Eu não sei se esse até agora valeria para hoje, mas o Espírito Lísias está explicando que pelas disciplinas mais duras em relação à mulher, a mulher sempre sofreu mais. Então ele está dizendo, as mulheres têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Na existência passageira, sofrem a tirania dos homens e suportam o peso das nossas imposições.
Do lado de cá, porém, verificamos o reajustamento dos nossos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo e, todavia, é a expressão da verdade. Aí eu perguntei, mas vocês têm em mira novos planos para os círculos carnais, você e ela? Ora, André, nem podia ser de outro modo. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências e, além disso, minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes. Lacínia e eu fundaremos aqui dentro, em breve, nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Havíamos alcançado as proximidades do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam um extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes, um espetáculo absolutamente novo para mim. Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recordou bem-humorado. Lacínia sempre se faz acompanhar de 2 irmãs, às quais espero que você faça as honras de cavalheiro, André. Mas, Lísias, o Lísias está falando para o André cuidar das irmãs da Licínia. E o André, mas Lísias, ele está pensando na Zélia, não é? André, mas eu sou casado, minha mulher está lá na terra. E então? O cara dá uma risadinha, não é? Mas a minha antiga posição conjugal, falou André para o Lísias. Você sabe, você deve compreender que estou ligado a Zélia. O enfermeiro amigo, nesse instante, riu a valer e disse a ele: Ai, André, pelo amor de Deus, era o que me faltava agora, né? Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade. Quando eu te peço para você fazer companhia, eu não estou querendo que você saia com elas. Isso aí fui eu que falei, viu? Não foi o André Luiz, não. Eu que estou só criando um pouquinho dessa cena para você entender como foi. Não creio, no entanto, André, que a união de casamento deva trazer o esquecimento da vida social, das questões de educação, não é? Não sabe você ser mais o irmão de alguém, André? Aí eu, desconcertado, dei uma risada e não pude responder negativamente, não é? Nesse momento atingimos a faixa de entrada, onde Lísias pagou o ingresso. Notei ali mesmo grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde uma pequena orquestra de reduzidas figuras executava música ligeira. Música assim rápida, música assim sem muita profundidade. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro me explicou. Veja só, André, nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não podem entender a arte sublime. Então, você vai ver que o campo tinha lá o seu perímetro e existiam 4 cantos deste campo da música, onde haviam pessoas ou núcleos, havia pessoas lá que tocavam um tipo de música própria para aquele conjunto de espectadores que gostassem, ligadas aos estilos da terra. Não vai me perguntar se tinha rock pesado, que provavelmente não tinha. Mas devia ter música popular, músicas de dança, de bailado, músicas assim. Cada um tem um estilo que gosta, não é? Aqui na terra é música sertaneja, é rap, é country, é música pop e outros tipos, não é? Lá tinha outras opções. Mas existe no centro um local destinado à música sublime. O centro, temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas
risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, era o oposto. O centro do campo estava cheio. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador. Mas o que eu via agora era além de tudo que me deslumbrara até então. Coisa boa, música boa, lugar bonito. Como a gente não pode ser feliz se a gente tem consciência das nossas próprias necessidades, não é? Pois então, no próximo bloco você acompanhará o final deste capítulo, o capítulo 45, no campo da música. Fique conosco, até já. Estamos voltando com o espírito da letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, no capítulo 45, o campo da música. Vocês viram como é bonito o mundo espiritual naquilo que diz respeito à beleza. Um campo destinado à música, mas não a música exclusivista, não a única que você acha que exista. Ali em Nosso Lar havia espaço para diversos tipos de gosto, mas André Luiz diz que se na terra a maioria prefere a música regional à música elevada, que é cultivada por poucos, em Nosso Lar era o inverso. A nata de Nosso Lar apresentava-se em magnífica forma naquele lugar, na área central dedicada à música divina. Não era luxo nem excesso de qualquer natureza, o que posicionava tanto brilho, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. O elemento feminino aparecia na paisagem revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores, diferentes daquelas que se conhecem na terra, guarnecem belos recintos iluminados e acolhedores. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação valiosa e construtiva. Não obstante sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância diante daquela aglomeração seletíssima, experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Ouvia frases soltas relativamente aos círculos carnais e, entretanto, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante. Mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam, quanto lhes era possível, a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho. E, no entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversas. Vejam só como os espíritos são importantes na educação
do nosso ser. A boca como um instrumento não da voz, mas do Espírito, dizendo aquilo que é o Espírito, aquilo que o Espírito emite de si mesmo. Conversas são trabalho ou desperdício. Ensinam-nos todos os espíritos amigos. Dependendo de como nós a canalizamos, podemos crescer ou podemos destruir. Daí ser tão importante você em casa não se esquecer de que todas estas coisas que o mundo espiritual nos pede-nos a nosso benefício mesmo. Equilíbrio no pensar, sem malícia. Equilíbrio no falar, sem ofender e sem maliciar. Sem criar espinhos, dúvidas, suspeitas. Sem fofocar. Porque nosso interior demonstra quem nós somos. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Aquela sociedade otimista me encantava. Diante dos olhos, tinha concretizadas as esperanças de grande número de pensadores verdadeiramente nobres na Terra. Ali, André Luiz está dizendo que ele via verdadeiro, existente, real, o pensamento de muitos homens nobres na Terra que haviam idealizado uma sociedade como aquela, que ele, André Luiz, estava vivendo pessoalmente naquele momento. Não mais ilusões, não mais invenções. Verdade. Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração nos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuam. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplendente e eterno da vida procede originariamente de Deus. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Fôramos defrontados por gracioso grupo. Lacínia e as irmãs haviam chegado e era preciso atender aos imperativos da confraternização. Assim, termina o capítulo 45 no campo da música. Como é importante a arte e a beleza para o crescimento da alma. Nunca desprestigie esta luta por buscar algo melhor. Nunca ridicularize as pessoas que se ocupam em qualificarem-se de outra maneira, em se tornarem menos rústicas, menos rudes. Porque todo o processo de depuração leva o indivíduo do grosseiro para o puro. Mas não uma pureza de sexo, não. Uma pureza de gosto. E este gostar que tem a ver com sentir, demonstra também a elevação da alma. Lembre-se, você faz parte desta construção da terra. Crie o seu bom campo da música, dentro da sua mente, no seu local de trabalho, aonde você vive. Ouça coisas nobres. Recentemente fizeram uma pesquisa e demonstraram que a Sinfonia de Beethoven ajuda a combater as células do câncer. É um teste clínico. Está por aí espalhado, como notícia na internet e em outros lugares. Veja só como isso é importante. Pense nisso, faça o seu campo da música, hein? Obrigado pelo seu carinho e até a próxima semana com um novo capítulo do programa O Espírito da Letra e do livro Nosso Lar. Muito obrigado e muita paz.